Alô, você, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson, seu professor de Química, e hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo, tá, gente? Que é reações orgânicas. Então vem comigo, olha. Bem, dentro de reações orgânicas, é muito importante você entender primeiro como é que ocorre a quebra das ligações, quais são os tipos de reagentes que nós temos, tá? Então essa parte inicial ela é muito importante. Então falando primeiro do tipo de quebra, né? Do tipo de ruptura das ligações, que a gente chama de cisão, tá? Ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser uma cisão homolítica ou ela pode ser uma cisão heterolítica. A cisão homolítica é chamada de homólise, tá? Então coloque aí do lado aí, homólise. E a cisão heterolítica é chamada de heterólise. Primeira coisa, tá? Gente, a cisão homolítica, ela consiste na quebra do par eletrônico da ligação covalente por igual. O que é isso, né? Então vamos botar o conceito aí, ó. Consiste na quebra, quando eu falo quebra, gente, é ruptura, tá? Quebra do par eletrônico, da ligação covalente por igual. Como é que é essa quebra por igual? Primeiro que essa quebra ela ocorre na presença de luz e calor, tá? Vamos ver direitinho como é que ela acontece. Então ocorre na presença de luz e calor. Então, se você vê uma quebra, uma ruptura, ocorrendo na presença de luz e calor, a gente está diante de uma ruptura, tá, do tipo, né, homolítica. Então, preste atenção. Eu vou pegar aqui, ó, CH3, tá? Aí tem um elétron compartilhado com outro átomo de hidrogênio, carbono compartilhado com hidrogênio. Então, nesse ponto aí, no momento que ocorrer a quebra homolítica na presença de luz e calor, que você quebrar a ligação, eu vou até mudar aqui de canetinha para você ver, ó, como é diferente. Eu vou pegar aqui e vou fazer a ruptura, tá? Quebrou aqui a ligação. Quando eu romper essa ligação, vai ficar um elétron de um lado, tá? Vai ficar assim, ó. E um elétron do outro, de cada átomo da ligação. O que forma o que a gente chama de radical livre. Esses radicais são espécies neutras, bastante reativas, que apresentam elétrons desemparelhados. Esse elétron desemparelhado, um com o outro, ó, eles compartilham rapidamente, formando estruturas, né, moléculas, tá? Então vamos lá, continuando. Ainda sobre esse tipo de ruptura, né, esse tipo de quebra homolítica, a gente tem que entender o seguinte, que ela produz o quê? Produz radicais livres, tá? Então, estou botando aqui radicais livres. E o que são radicais? Espécies neutras, bastante reativas, que apresentam átomos com elétrons desemparelhados, tá bom? Um elétronzinho sozinho. E ocorre na presença de luz e calor, não esqueça disso. Agora vamos falar da cisão heterolítica, né, que a gente chama de heterólise. A cisão heterolítica, a heterólise, tá, aluno, ela ocorre com a quebra do par eletrônico da ligação covalente de maneira agora desigual. Tá? A quebra é desigual. Então, consiste na quebra, na ruptura do par eletrônico, tá bom? Da ligação covalente de maneira desigual. Essa ruptura desigual, essa quebra desigual, ela ocorre na presença de catalisadores e solventes ionizantes. Então, coloque aí, ocorre, tá, ó, na presença de catalisadores e solventes ionizantes. Vamos ver exemplos? Ó, eu vou pegar aqui dois exemplos para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, CH3 ligado ao hidrogênio, o par de elétron compartilhado, tá? Catalisadorzinho aqui em cima. E vou pegar um CH3 ligado ao cloro, tá?
Olha o par de elétronzinho dele compartilhado. Não esquecer que nesse tipo de ruptura agora, sabe o que vai acontecer? O elétron, no momento da quebra da ligação, ele migra na direção do elemento mais eletronegativo, tá? Não esqueça disso. Aí você lembra daquela fila de eletronegatividade? Flúor, oxigênio, nitrogênio, né? Cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, flúor é o elemento mais eletronegativo. Eu citei na sequência do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Então, olha, eu vou pegar aqui e fazer a ruptura aqui. Essa ruptura, tá, ó, no momento da quebra da ligação, quem é mais eletronegativo é o carbono ou o hidrogênio? Mais eletronegativo é o carbono. Então, o elétron do hidrogênio migra para o carbono. Quem recebe elétron, gente, fica com carga negativa. Ah, então esse meu carbono vai ficar negativo. E o hidrogênio que deixou o seu elétron ser atraído fica com carga positiva. As espécies carbônicas com carga negativa são chamadas de carboânion, tá? Então aqui é o carboânion, tá bom? Carboânion. As espécies carregadas positivamente são chamadas de carbocátions, tá? E nesse caso, ó, o cloro, por ser mais eletronegativo, recebe o elétron do carbono. Aí o carbono que deixou o seu elétron ser atraído fica positivo e o cloro fica negativo. Essa espécie carbônica carregada positivamente é chamada de carbocátion. O carboânion é também chamado de carbânion e o carbocátion é também chamado de carbônion, tá bom? Então, nesse caso, ao invés de produzir radicais livres, né, você está produzindo espécies iônicas. Então, a gente está produzindo o quê? Íons. Ah, olha aí a diferença dos dois. Produz íons. Perfeito? Isso aí é que é cisão homolítica e cisão heterolítica. A quebra das ligações, primeiro. Olha aqui, para a gente observar. Quebrou a ligação aqui, ó, por igual, não é isso? Formou radicais livres. Que tipo de cisão é essa? Aqui é a homólise, né? A cisão homolítica. No outros dois casos, eu formei, ó, quebrei o par eletrônico da ligação e o elétron do carbono migrou para o bromo, que é mais eletronegativo. Então o carbono ficou positivo, o bromo negativo. Que tipo de quebra é essa? Heterolítica, porque produziu íons, espécies iônicas, tá? E formou o carbocátion, né, que é o carbono carregado positivamente. Na outra quebra, observe que o elétron do hidrogênio migrou para o carbono, porque o carbono é mais eletronegativo. Puxa o elétron do hidrogênio. Nesse caso, eu estou formando quem? Uma espécie carregada negativamente, que é chamada de carboânion, tá joia? Então, esse é o detalhe dos tipos de quebra. Cuidado agora com os tipos de reagentes. A gente pode ter dois tipos de reagentes, os chamados eletrófilos e os chamados de nucleófilos, tá? O que são os eletrófilos? Ó, a gente representa assim, são espécies com deficiência de elétrons. E os nucleófilos são espécies que geralmente têm par de elétron não ligante no átomo central. São espécies que não precisam de elétrons, eles doam elétrons, tá? Então, os eletrófilos são espécies com deficiências de elétrons. Então, eles vão receber par de elétrons em ligação dativa. Então, eles recebem pares de elétrons, tá? Vou botar aqui, ó, recebe par de elétrons. As espécies que têm deficiência de elétrons, que recebem par de elétrons, são ácidos de Lewis, tá? Ácidos, funcionam como ácidos de Lewis, tá? Exemplos. Ora, eu tenho NO2+, tá? Eu tenho CH3+, eu tenho Cl+, tá vendo? Ó? Eu tenho espécies com deficiência de elétrons, ó, BF3, tem 6 elétrons só o boro, está estabilizado. Eu tenho, por exemplo, AlCl3 e etc. Tá bom? Então, os eletrófilos são espécies que têm deficiência de elétrons, tá? Recebem pares de elétrons, são geralmente ácidos de Lewis, tá? E olha aí exemplos, são espécies ou carregadas positivamente ou espécies que têm átomos centrais com a quantidade a menos que o octeto eletrônico.
Ou seja, o que é o octeto eletrônico? Diz que o átomo se estabiliza com 8 elétrons na última camada. Então, esses átomos vão se estabilizar com menos de 8 elétrons na última camada. É o caso do alumínio, é o caso do boro aqui, tá bom? Já os nucleófilos são espécies que apresentam geralmente par de elétron não ligante no átomo central. Então, geralmente, possuem, tá? Par de elétron não ligante no átomo central. No átomo central, tá bom? Geralmente tem isso. Outra coisa, eles doam pares de elétrons. Doam par de elétrons. Espécies que doam pares de elétrons, tá, gente, funcionam como base de Lewis. Ah, olha aí, são bases de Lewis. Beleza? Exemplos. Ora, você vai ver espécies agora com carga negativa. Tipo OCH3-, o próprio CH3-, tá? Você tem OH-, você tem, por exemplo, NH2-, a água, tá? Tem par de elétron não ligante no átomo central, por exemplo, o NH3, a amônia e etc. Tá bom? Essa é a diferença dos eletrófilos para os nucleófilos. Eletrófilos são espécies que têm deficiência de elétrons, então vai à procura de regiões carregadas com muito elétron. E os nucleófilos vão à procura de regiões carregadas positivamente, tá? No momento do ataque da reação. Perfeito? É isso aí. Então nós temos 3 tipos de reagentes. Os radicais livres, que são elétrons desemparelhados, espécies neutras. A gente tem os eletrófilos, que são positivos, tá? Que vão à procura de regiões com alta densidade eletrônica. E a gente tem os nucleófilos, que são espécies que já têm uma alta densidade eletrônica e vão à procura de regiões com baixa densidade eletrônica. Tudo bem? Resumindo, os tipos de reações. Bem, nós temos reações de adição, substituição, eliminação, oxidação, redução e polimerização. São esses tipos de reações que nós vamos estudar, tá? Primeiro, adição. Então, a adição ocorre quando 2 ou mais reagentes geram um único produto. Parece aquela reação de síntese, só que a gente está falando de moléculas orgânicas. Na substituição, átomos ou grupos de átomos são substituídos na molécula orgânica. Na eliminação é quando átomos ou radicais são eliminados da molécula orgânica. É o contrário da adição, a eliminação. Oxidação é quando o NOx aumenta, o NOx da espécie. Tá? É quando aumenta-se o conteúdo de oxigênio ou se perde o conteúdo de hidrogênio de uma molécula do reagente para o produto. E existem aqueles agentes oxidantes, né, que provocam oxidação, que é o permanganato, dicromato, oxigênio, ozônio, peróxido de hidrogênio. Então, tá aí. Já a redução é quando o NOx diminui, o número de oxidação diminui, tá? O número de hidrogênios aumenta ou o de oxigênio diminui na espécie do reagente para o produto. E existem alguns agentes redutores que vão estar presentes na reação. Tetridreto de alumínio e lítio, né? Tetridreto de sódio e boro, hidrogênio nascente, tá? O ácido iodídrico, etc. Já a polimerização é quando você une moléculas menores, que a gente chama de unidades monoméricas, para formar uma macromolécula, que é o polímero, tá? Então, esses são os principais tipos de reação. Vou colocar alguns exemplos aqui para você ver. E você vai me dizer se é adição, se é eliminação, se é substituição, se é oxidação, se é redução, só olhando. Perfeito? Olha esse primeiro aqui, ó. Eu vou pegar aqui a molécula do CH2, dupla CH2, mais do hidrogênio, na presença de catalisador, e vou obter a molécula do CH3 do etano. O que está acontecendo aí? 2 ou mais reagentes estão se unindo e formando um único produto. Que reação é essa? Ora, mais uma reação de adição, bem fácil de identificar. Agora observe essa outra. Eu tenho aqui um álcool, tá? E esse álcool, na presença da temperatura de 170 graus Celsius em meio sulfúrico, ele vai eliminar a água dele e vai se transformar num alceno. Então essa reação é de quê? É o contrário da adição. É a reação de eliminação. Olha
Professor, entendi, ó. Então é eliminação. Muito fácil de entender, professor. Vamos lá, então a gente já vimos a eliminação, vimos a adição. Agora vamos ver o que é, por exemplo, essa outra reação, essa terceira que eu vou colocar agora. Nessa terceira reação que eu vou colocar, observe o que vai acontecer. Eu tenho aqui eu estou produzindo, olha aqui, ó. Eu estou saindo de um aldeído e chegando no ácido carboxílico. Quantos oxigênios tem aqui? Só um. E aqui tem quantos? 2. Então aumentei o conteúdo de oxigênio. Quando o conteúdo de oxigênio aumenta, e olha aqui o reagentezinho, ó, oxigênio nascente, né? Ó, tá bem aqui ele, tá vendo? Então eu já sei que aí é uma oxidação. Conteúdo de oxigênio aumentou. Em termos de NOx, de número de oxidação, o carbono saiu aqui de mais 1 e ele veio aqui para mais 3, ó. Então o que aconteceu com o NOx? O NOx aumentou, né? Se o NOx aumenta de uma espécie para outra, a gente está diante de uma reação de oxidação, perfeito? A redução é o contrário da oxidação. Por exemplo, se eu pegasse e fizesse o seguinte, eu pegasse aqui a cetona, tá? Uma cetona, presta atenção, adicionasse hidrogênio nascente, tá? Eu já sei que é uma reação de redução só por causa desse hidrogêniozinho aqui, e ela se transformasse em um álcool secundário. Olha aqui, ó, o que está acontecendo. Gente, quantos hidrogênios eu tinha antes? Eu tinha 6. Quantos hidrogênios eu tenho agora? 3, 6, 7, 8. Eu aumentei o conteúdo de hidrogênio, então isso é uma redução. Ah, professor, entendi. Em termos de NOx, olha aqui o que aconteceu. O NOx do carbono aqui na espécie é mais 2. E o NOx do carbono aqui na espécie, tá? Ele é 0. O que aconteceu com o número de oxidação do carbono? Diminuiu. Então isso é uma redução. Já a polimerização é quando eu vou unir moléculas, N moléculas se unem para formar uma macromolécula, tá? Olha aqui, presta atenção. Aqui vai romper e eu vou unir várias moléculas de CH2 juntas, N moléculas. Isso caracteriza uma reação de polimerização. Ah, professor. Então você me deu exemplo de cada uma delas aí. Adição, eliminação, oxidação, redução e polimerização. Na próxima aula, a gente vai ver os tipos de cada reação dessa, porque elas se dividem, por exemplo, a substituição em radicalar, eletrofílica, nucleofílica, a adição radicalar, eletrofílica, nucleofílica, tá? E aí a gente vai estudar com riqueza de detalhes. Um grande abraço a todos vocês e até mais! Tchau, tchau!